Fala pessoal, estamos agora iniciando a nossa primeira aula da nossa segunda unidade, onde estamos abordando Evangelhos e Atos dos Apóstolos. Na primeira unidade nós vimos um panorama geral, onde abordamos sobre o período intertestamentário e também falamos sobre os grupos sociais que estavam ali agindo no contexto de Israel nos tempos de Jesus. Falamos da sinagoga, do sinédrio. Agora vamos focar a nossa visão exatamente nos sinópticos, vamos focar a nossa visão nos evangelhos que retratam acerca da biografia de Jesus. É por isso que, além de ser chamado de evangelhos, porque está falando do evangelho, a boa notícia de Jesus, também eles podem chamar de livros biográficos, onde vai estar retratando a história e a biografia de Cristo, ou sinóticos, onde vai estar sendo referente aos assuntos que são parecidos ou sinônimos dentro desses livros. Então nós temos Mateus, Marcos e Lucas, que tratam aí muitos os mesmos assuntos, também o Evangelho de João, que é um evangelho mais teológico em relação aos demais outros três que também fazem parte desse conjunto de ensinos acerca de Jesus Cristo. Então, Evangelhos Sinóticos é a aula que nós estaremos ministrando agora, a aula 1 da nossa unidade 2. Sejam bem-vindos a esse momento. Por que 4 evangelhos? Talvez tenhamos essa dúvida, essa pergunta. Talvez podemos dizer, mas todos eles não falam a mesma coisa? Não retratam acerca da vida de Jesus? Não falam dos milagres? Mas se pararmos para pensarmos em que um assunto ou em um fato que ocorre, um acidente de trânsito, por exemplo, sempre vamos ter vários pontos de vista. O ponto de vista de quem está no volante dirigindo, o ponto de vista de quem está como passageiro deste carro, ou do pedestre que está passando na rua, ou até mesmo dos guardas de trânsito ou da polícia quando vai fazer a ocorrência. Então, nós sabemos que para um determinado assunto existem vários pontos de vista. E muitas vezes esses pontos de vista não são antagônicos, eles estão simplesmente ali completando a informação que talvez o outro não percebeu, não viu, ou estão ali reforçando as informações que o outro percebeu e que viu. Então os evangelhos para nós é exatamente essa fonte diversa desses pontos de vista olhando para a mesma situação. Mateus, Marcos e Lucas vão se diferenciar aí de João exatamente porque esses três dão ênfase à Galileia, enquanto João vai dar uma ênfase maior na Judéia. Percebe que em Israel nós temos a Pérea, nós temos a Judéia, nós temos a Galileia, nós temos essas regiões que são mesmo ao mesmo lugar, ao mesmo país, sendo regiões diferentes. Então, se Mateus, Marcos, Lucas vamos dar ênfase ao ministério de Jesus ainda sendo o Galileu, nós vamos perceber João dando ênfase ao Jesus judeu, ao Jesus já manifesto como o Senhor. Os três focam mais em Jesus e a multidão, enquanto João vai focar mais em Jesus com indivíduos. É por isso que você vai perceber ele falando sobre o diálogo de Jesus com a samaritana, o diálogo de Jesus com Nicodemos. Então, teremos um João focado na pregação de Jesus, direcionado a pessoas. O ensino é mais focado na prática cristã, enquanto o João vai estar dizendo acerca da pessoa do Cristo de Jesus. Os três, Mateus, Marcos, Lucas, os sinóticos, narram o que Jesus fez, enquanto o João fala o que Jesus é. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nos tempos de Cristo, havia 4 classes de pessoas que poderiam ser direcionadas a uma pregação ou cartas. Temos os judeus, como nós vimos na aula passada, que eram as comunidades que estavam ali, comunidades que até rejeitaram a Cristo, as lideranças religiosas da época, na qual Mateus vai direcionar a sua carta, nós veremos isso. Teremos os romanos, onde Marcos ele tem um foco em levar os ensinos de Pedro até os romanos. Temos os gentios,
E onde Lucas, que era um gentil também, ele tem essa abertura para falar mais a linguagem gentílica. E temos a igreja, na realidade, o corpo ali que é formado por esses três grandes grupos, judeus, romanos e gentios. Mateus se destinava aos judeus e mostrava o Messias como rei. Marcos se destinava aos romanos e mostrava o homem perfeito, o filho do homem. Lucas se destinou aos gentios e mostrava o conquistador, poderoso e servo. E nós temos João, que se destina àquele que nele crê, a igreja, e mostrava a verdade. Logo, Jesus é o divino Deus que veio ao mundo, se fez carne, o verbo que habitou entre nós. É por isso que nós, nesse momento, vamos falar sobre os evangelhos sinóticos, de uma maneira agora específica de cada um. Se nós temos aqui os sinóticos, onde você vai perceber muitas informações que estão contidas em outro livro, vamos observar isso dentro de uma maneira agora direta, começando através do Evangelho de Mateus, onde nós aprendemos que ele era um coletor de impostos. Por isso, Jesus, quando chegou ali, Jesus o chamou e Mateus deixou todo o seu trabalho naquele dia e segue a Jesus. Mateus, que tem um nome mudado aí, nós não temos aí a certeza o porquê que o nome de Mateus foi mudado, porque inicialmente era Levi. Alguns acreditam que o nome de Mateus foi mudado de Levi para Mateus pelo próprio Cristo, que assim como fez com Simão, que chamava Simão, e depois Jesus o chamou de Pedro. Ele destina esse evangelho aos irmãos judeus, mostrando Jesus como Messias e rei descendente de Davi. O Espírito Santo que escolheu Mateus para escrever esse evangelho aos judeus a respeito de um judeu, também vai trazer aí o propósito de demonstrar que esse judeu, o Senhor Jesus, é o Messias tão anunciado pelos profetas do Velho Testamento. Ele é o verdadeiro rei dos judeus. Vamos perceber no livro de Mateus várias menções sobre as questões do Antigo Testamento, algumas referências do Velho Testamento, só para a gente ter uma ideia. Foi mais de 130 referências que Mateus vai estar dando acerca do Antigo Testamento para fundamentar suas declarações acerca de Jesus Cristo. Mesmo tendo sido escrito primordialmente para os judeus, o Evangelho de Mateus não exclui os gentios, tanto que inicialmente ele foi escrito na língua judaica, só depois que ele foi traduzido para o grego. Ele mostra que o Messias os receberá em seu reino, como está lá no capítulo 8, verso 11. Jesus em Mateus, queridos, é apresentado como o rei ungido que veio para salvar o seu povo em diversos versículos, onde observamos em Mateus. Os profetas do Velho Testamento anunciavam que haveria de chegar um Messias e que viria para redimir e libertar o povo. Ao mostrar a genealogia de Jesus Cristo, Mateus então anuncia o cumprimento exato desta esperança que anos o povo havia aguardando. Existe um momento lindo onde nós vamos perceber Simeão, que estava ali aguardando ansiosamente a consolação de Israel, e quando ele recebe a promessa do Espírito Santo, conduzindo ele ao templo, e lá ele vê o Cristo, ele diz: agora o Senhor pode despedir o teu servo em paz. Então, por quê? Porque havia uma expectativa, havia uma esperança de que esse Messias viria para restaurar o povo de Israel. Ainda que para os judeus esta restauração seria uma restauração política também, mas o que Jesus fez foi implantar o reino. E novamente eu faço menção à profecia de Daniel: é a pedra que veio para dissipar os reinos, para instituir um reino eterno, onde Jesus, em sua oração dominical, ele nos ensina: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Era o reino de Deus. E depois o próprio Jesus vai dizer que o reino de Deus está dentro de nós. Então, devido ao seu propósito, Mateus aponta de uma maneira natural palavras que vão ligar os dois testamentos. É tanto que várias vezes Mateus vai usar expressões do tipo: para que se cumprisse o que for dito pelo profeta, dito pelo Senhor por intermédio do profeta. São expressões comumente encontradas
dentro do Evangelho de Mateus. O propósito do livro era mostrar como as profecias do Velho Testamento cumpriram em Jesus, levando os judeus a reconhecerem que ele de fato era o Messias, já que a sua carta era direcionada aos judeus. A expressão reino dos céus aparece cerca de 32 vezes no Evangelho de Mateus, não sendo encontrada em qualquer outra parte no Novo Testamento. Somente em Mateus, a cidade de Jerusalém é chamada Cidade Santa, lá no capítulo 4, verso 5, e a cidade do grande rei. É essas expressões que Mateus usa exatamente para apresentar esse Cristo prometido, o Messias prometido, revelado agora para o povo de Israel, para a nação judia. Em Mateus, o Evangelho do Reino, encontra-se 5 discursos proferidos pelo Senhor Jesus. Primeiro é o famoso Sermão do Monte, lá no capítulo 5, verso 3 ao 7, que vai até o capítulo 7, verso 27, as instruções para os discípulos, no capítulo 10, as parábolas do reino, no capítulo 13, as novas instruções para os discípulos, lá no capítulo 18, e o sermão profético do Monte das Oliveiras. Então, esses 5 discursos fazem aí o compêndio que forma o Evangelho de Mateus. Então, podemos ver essa divisão do Evangelho da seguinte forma. A primeira fase aí da vida de Jesus, o Messias, no capítulo 1 até o capítulo 4, onde narra o nascimento e a infância de Jesus. Depois, seu ministério público, lá na região da Galileia, como disse Mateus, Marcos e Lucas, eles focam o ministério de Jesus na Galileia. Depois, o início do seu ministério, chamado dos discípulos, na qual ele é um dos, né? O ministério particular do Messias na Galileia, e ensina sobre a sua missão e orienta os discípulos. Então, Mateus aborda esse momento que Jesus faz isso, onde ele está falando sobre a sua missão, orienta os discípulos a seguir esta missão até o fim. O ministério de Jesus na Judéia, lá no capítulo 19, verso 1, percebe que só agora que Mateus vai virar-se para falar mais sobre Jesus na região da Judéia. A paixão e a ressurreição do Messias, como está descrito no capítulo 26 ao capítulo 28, falando desde o início a crucificação, a ressurreição e depois a grande comissão no capítulo 28. Diga de passagem, é um dos versículos mais lidos acerca de missão, não é isso? Quando a igreja está com o coração aberto para o evangelismo. Mateus capítulo 28 é um dos versículos mais citados. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então, o evangelho de Mateus nos traz essa referência. Vemos em Mateus como lição o quanto Deus transforma um impopular cobrador de impostos em uma dádiva para a humanidade, a ponto de nós hoje estarmos aqui falando sobre ele. O nome Mateus significa presente de Deus, e ele nos deu o grande presente que foi o Evangelho. Mateus se tornou um presente para que todos nós que estamos aqui hoje estudando os sinópticos pudéssemos ter mais sobre Deus. Exemplo de uma conversão genuína, de obediência imediata. Inclusive há relatos de que Mateus é um seguidor que em todo o tempo permaneceu firme com o Senhor. Jesus passa a ser o maior valor da vida de Mateus logo após ele recebe esse chamado de Jesus, a ponto de deixar o trabalho ali imediatamente logo após o chamado que o Senhor assim o faz. Sendo o único a narrar a visita dos magos que vieram desde o Oriente para adorar ao Senhor. E você pode observar isso, uma realidade que Mateus traz sobre a vida de Jesus. Ele vai nos apresentar na pessoa desses homens um notável exemplo de fé, porque esses homens não conheciam a fé judaica da maneira tão quanto um judeu conhecia, isso é fato. Eles vieram seguindo uma estrela, eles vieram seguindo a fé. E é isso que Mateus vai nos elucidar acerca desses homens. Eles são testemunhas do nascimento do Salvador do mundo. Há uma preocupação em nos mostrar exatamente que Jesus é o Rei e que Ele tem toda a autoridade
no céu, na terra e debaixo da terra. É por isso que lá no capítulo 28, de reconhece toda autoridade. Então, queridos, esse é o Evangelho de Mateus e agora na segunda aula teremos o Evangelho de Marcos. Até lá!